Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje, em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus, vamos conhecer os ensinamentos que o capítulo 4 de Juízes traz para nós. Estamos conhecendo os juízes no período histórico de Israel, logo após alcançarem a promessa da terra prometida. E hoje o tema será Débora, juíza e profetiza em Israel. Como ser útil na causa de Deus? Quais os planos de Deus em minha vida? Como a história de Débora é um incentivo para cada um de nós hoje. Juízes capítulo 4 enfoca a história de Débora, uma profetisa e juíza em Israel. O capítulo retrata Débora como uma líder forte e capaz, ilustrando que Deus levanta indivíduos inesperados para cumprir seus propósitos. Também ressalta a importância de confiar na orientação de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Juízes 4 serve como uma narrativa de coragem, intervenção divina e o papel da mulher na história de Israel, enfatizando a complexidade da liderança e as várias maneiras pelas quais Deus trabalha para libertar seu povo. Esta é a nossa introdução ao estudo, a nossa reflexão de hoje no capítulo 4. Se você está acompanhando nossa jornada, nosso projeto há poucos dias, ou se começou hoje, você pode encontrar os estudos desde o capítulo 1 de Gênesis no nosso canal. Ok? Lembrando também que este estudo ele é disponibilizado em leitura, em texto, se você desejar acompanhar a leitura, tá? É só você buscar na descrição que eu coloco ali o link do meu blog. Agora, vamos conhecer os detalhes dos versículos que este capítulo tem. Deve-se notar aqui que essa narrativa passa do tratar da situação da parte sul para o norte da Palestina. Muda a região. Então o versículo 1 destaca que Israel pecou perante o Senhor. Lembra-se do ciclo de pecados que nós destacamos nos capítulos anteriores? Novamente é dado esta ênfase. Israel pecou. Nossos pecados magoam e fazem mal a nós mesmos e aos outros. Mas o pecado é cometido, na verdade, contra Deus, porque ele desconsidera suas ordens e sua autoridade sobre nós. Ao confessar seus pecados, Davi orou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Está em Salmos 51, verso 4. Reconhecer a seriedade do pecado é o primeiro passo para removê-lo de nossas vidas. Olha que importante. Destaque
já nos traz. Agora o versículo 2 fala do personagem que estava aterrorizando Israel, Jabim. Após os 80 anos de paz que se seguiram depois do libertador, depois do juiz Eude ter quebrado a opressão dos moabitas, os israelitas novamente se descuidaram da vida espiritual e abandonaram a Deus. Para despertar o povo, o Senhor permitiu que o governador cananeu, Jabim, que governava a forte cadeia de fortalezas ao norte da Palestina, oprimisse as tribos israelitas daquela região por um período de 20 anos. A história de como o jugo da opressão foi quebrado por Débora e Baraque é contada 2 vezes, uma em forma de prosa em Juízes 4 e outra em forma poética em Juízes 5. Então hoje estamos no capítulo 4. Também fala do Azor, destruída por Josué um século antes, mas não ocupada pelos hebreus, e foi reconstruída pelos cananeus e restaurada a sua grandeza anterior. Arosete Hagoim. Esta cidade estava 25 quilômetros a noroeste de Megido, onde a planície de Jezreel afunila antes de entrar na planície costeira de Acre. A planície representou um terreno ideal para a força-tarefa do comandante Cícera, com seus 900 carros de ferro. Os israelitas, no seu estado de rebelião e pecado, não puderam prevalecer contra este inimigo tão ameaçador, e logo foram vencidos e forçados a pagar tributos. Estes carros de ferro eram os tanques do mundo antigo. Era uma poderosa arma de guerra, feitos de ferro e madeira, puxados por 1 ou 2 cavalos, e eram as mais temidas armas daqueles dias. Alguns possuíam acopladas às suas rodas lâminas afiadas, projetadas para mutilar os desamparados soldados a pé. Então era realmente terrível. Os israelitas não tiveram acesso ao ferro nem a meios para produzir artigos deste metal. Humanamente falando, eles estavam em desvantagem, né? Então também fala sobre o período de 20 anos que Israel foi oprimido duramente. Após 20 anos de circunstâncias insuportáveis, os israelitas finalmente clamaram por auxílio ao Senhor. Mas Deus deveria ser o primeiro lugar a buscar quando enfrentarmos dificuldades e dilemas. Os israelitas escolheram seguir seus próprios caminhos, suas escolhas, e então caíram em confusão e desastre. Quantas vezes nós frequentemente fazemos o mesmo? Tentar controlar nossa vida sem a ajuda de Deus leva a dificuldades e confusões. Por contraste, quando nos mantemos em contato diário com o Senhor, criaremos menos circunstâncias dolorosas para nós mesmos. Olha que alerta, amigo ouvinte da Palavra de Deus, para nós. Quanto mais perto, quanto mais constante estivermos andando com Deus, em menos dificuldades
vamos cair. Essa é uma lição que os israelitas nunca aprenderam completamente. Quando dificuldades surgirem no seu caminho, saiba que Deus quer que o procuremos primeiro, buscando por sua força e guia. Ele é o nosso socorro. Agora o versículo 4 fala de Débora. Você sabia que o significado deste nome é abelha? Interessante, né? Dos juízes, cujas façanhas estão registradas neste livro, ela é a única de quem se diz possuir o dom de profecia. Destaque também a Débora, além de juíza, uma profetisa. A única mulher entre os juízes de Israel. As mulheres normalmente eram relegadas a plano inferior aos dos homens, na estrutura tribal de Israel. A qualidade carismática de Débora já era conhecida, razão essa que levou o povo, e Baraque também, a procurá-la. Diz o texto que ela julgava, talvez não como princesa, com autoridade civil concedida a ela, mas como profetisa, corrigindo abusos e remediando males. Atendia a juízo, ou seja, era magistrado promulgando decisões jurídicas. No verso 6, fala de Baraque, o significado de seu nome, raio. E ele é citado entre os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. A região Monte Tabor, a sua localização central, tornou o local de reagrupamento das tribos do norte, e a sua altura facilitou a defesa contra os carros de Cícera. O pico, uma plataforma retangular com aproximadamente 915 metros de leste a oeste. Era uma excelente área para assumir posições em formação militar. As tribos Naftali e Zebulon, tomando parte na batalha com Baraque e Débora. Em Juízes 5, 6 tribos são mencionadas. Naftali e Zebulon provavelmente forneceram a maior parte das tropas e as demais tribos enviaram poucos guerreiros. Comentando o versículo 7, que descreve um ribeiro de Quizon, que ficava ao pé do monte Tabor, e estava virtualmente seco durante boa parte do ano. O verso 8, então Baraque diz: se fores comigo. O fato de Baraque seguir a orientação profética num empreendimento perigoso o dignificou. Ele preferiu o papel mais humilde de alguém que executava as ordens vindas do Senhor. Ele voluntariamente se colocou sob a autoridade de uma mulher a quem Deus havia animado e inspirado. Há necessidade de pessoas que obedeçam à voz divina, como fez Baraque. Deus não se limita ao sexo masculino na escolha de seus profetas. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mencionam profetisas. Agora o versículo 11 fala de um queneu, a família de Eber, composta de pastores nômades, que se deslocaram para o norte do país em busca de pastagens. O versículo 13, novamente falando dos 900 carros que foram reunidos de todas as cidades cananeias em aliança. E o ribeiro Quizon, apesar de muito curto, é o ribeiro mais largo nessa parte da Palestina. Agora o verso 15, o Senhor derrotou a Cícera,
Podemos tirar uma ideia do que aconteceu. No capítulo 5, versos 21 e 22, Deus mandou um aguaceiro, possivelmente fora da estação da chuva, que causou o transbordamento do ribeiro Quizon. Os carros, atolados na lama e levados pela correnteza, perderam mais do que uma simples vantagem. O Senhor demonstrou com este milagre, que é maior do que Baal, que era atribuído como Deus da tempestade, visto que este nada pôde fazer para evitar a manifestação do poder de Jeová contra a natureza. Com uma chuva forte, solo barrento, se tornaria uma lama pegajosa, impossibilitando a locomoção dos carros dos cananeus. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, como diz o verso, quando Deus age, quem impedirá, né? Trabalhando numa escavação da antiga cidade de Megido, próximo a esse local, um pesquisador explicou que em dias chuvosos é impossível ir a qualquer lugar, mesmo a cavalo, por causa da lama. Mesmo nos dias de hoje, as tempestades têm tornado praticamente intransponíveis a planície ao longo deste ribeiro de Quizon. Em abril de 1799, o rio Quizon, em cheia, ajudou a vitória de Napoleão contra um exército turco. E na Primeira Guerra Mundial, as tropas inglesas descobriram que 15 minutos de chuva em solo barrento impossibilitavam as manobras da cavalaria. Unindo aí a história com o que aconteceu nos dias de Baraque e Débora. Agora o versículo 16 nos diz que Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Sísera. A fuga foi conduzida ao vale, porque os hebreus estavam instalados nas montanhas, dos dois lados do vale. O vale se estreitava nas proximidades de Harosete. O exército de Sísera foi dizimado antes de conseguir voltar à base em Harosete, e ninguém sobreviveu. Este local parece ter se situado no extremo oposto da planície de Esdraelon, onde o ribeiro de Quizon cruza as montanhas rumo às planícies marinhas. No próximo capítulo, a canção de Débora fala de fases da batalha que ocorreu próximo a Taanaque e a Megido. Agora, o versículo 17 descreve que Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber. O acampamento dessa tribo estava entre 38 ou 64 quilômetros ao norte do local da batalha. Devem ter se passado 1 ou 2 dias, quando o outrora orgulhoso comandante do exército, agora estava faminto e exausto, chegou às tendas de um povo que considerava amigável. Descreve o verso que havia paz entre eles. Sísera pensou que Jael lhe outorgaria absoluta segurança. Havia paz entre Jabim e Éber. As boas maneiras e a generosidade de Jael, conforme a tradição do Oriente, em que ao hóspede é garantida plena proteção, tudo inculcara no ânimo do comandante um sentimento de bem-estar. Deve ter pensado: aqui estou a salvo. Desconhecia as relações de amizade
entre os queneus e os hebreus. Mesmo que seu esposo, Éber, fosse leal às forças de Cícera, Jael certamente não era. A predição de Débora se cumpriu. A honra de derrotar Cícera foi de uma valente e decidida mulher. No caso, Jael. Verso 18, ele entrou. Como o costume do antigo Oriente Próximo proibia que qualquer homem, exceto o marido ou o pai da mulher, entrasse na tenda dela, parecia que Jael estava oferecendo a Cícera um esconderijo ideal. Então, verso 21, Jael tomou uma estaca da tenda. A habilidade manifestada por Jael no manuseio dos elementos necessários para armar uma tenda é compreendida pelo costume reinante de entregar essa tarefa às mulheres. A morte de um valente nas mãos de uma mulher era, para o homem, muito deprimente naqueles tempos. Era algo muito humilhante. Verso 22 diz que Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. A narrativa que começou com uma mulher corajosa termina com a mesma observação. Versículo 23, Deus humilhou a Jabim. O autor não atribui a vitória israelita a Baraque, a Débora ou a Jael, mas a Deus, cujo poder possibilitou aos hebreus derrotar seus inimigos. Um detalhe importante aqui: Deus humilhou a Jabim. Queridos, nossas vitórias, elas são vitórias de Deus em nossas vidas. Nunca nos esqueçamos ou nos orgulhemos que a força é nossa. Devemos sempre reconhecer que, se não for pelo auxílio de Deus, não somos nada, né? Fechando este tópico dos versículos, o verso 24 diz: prevalecia. Esta batalha sobre o ribeiro de Quizon foi o início da libertação completa do jugo dos cananeus. Em combates posteriores, os hebreus exerceram pressão cada vez mais forte sobre o reinado de Jabim, até que o poder desse rei cananeu foi completamente quebrado. Aqui finaliza a parte dos comentários dos versículos deste capítulo 4. E agora, uma mulher fiel e escolhida por Deus, reforçando o destaque a Débora. Havendo-se novamente separado de Deus pela idolatria, os israelitas foram severamente oprimidos por esses inimigos. As propriedades e até a vida do povo estavam em constante perigo. Por isso, as aldeias e as habitações isoladas foram abandonadas e o povo reuniu-se nas cidades muradas. As estradas principais não eram usadas e as pessoas iam de um lugar para outro por caminhos pouco frequentados. Nos lugares em que se tirava água, muitos eram assaltados e até assassinados. E para aumentar a sua aflição, os israelitas estavam indefesos. Entre 40.000 homens não se encontrou uma só espada ou lança. Era um povo totalmente desarmado. Durante 20 anos, os israelitas sofreram sob o jugo do opressor
Então eles se voltaram de sua idolatria e em humildade e arrependimento clamaram ao Senhor por livramento. E não clamaram em vão. Habitava em Israel uma mulher famosa por sua religiosidade, e por meio dela o Senhor escolheu livrar o seu povo. Seu nome era Débora, era conhecida como profetisa, e na ausência dos costumeiros juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e de justiça. O Senhor comunicou a Débora o seu propósito de destruir os inimigos de Israel e mandou-a chamar um homem por nome Baraque, da tribo de Naphtali, e dar-lhe a conhecer as instruções que recebera. Ela, por conseguinte, mandou chamar a Baraque e instruiu a reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, a fim de guerrear contra o exército do rei Jabim. Este texto, bastante interessante, está na meditação matinal do ano de 1999, na página 259. Chegou o momento de aplicar os ensinamentos deste capítulo 4 em nossas vidas hoje. Quanto vale uma vida espiritual? O que é mais importante em nossa vida? Faça sua reflexão. No fundo do poço, o povo lembra ou reconhece que existe Deus. Lá, quando não há solução, oram. Contudo, Deus opera a libertação miraculosa. Por que esquecer de Deus ou ir a Ele como se religião fosse um pronto atendimento ou um pronto socorro? Amigo ouvinte da Palavra de Deus, não permita que nada te faça, como vimos ontem, um ioiô na vida espiritual. Sobe e desce, sobe e desce. Uma vida de altos e baixos perde muito do bom que Deus quer nos dar, pois quando estamos lá embaixo, por ter ignorado o quanto dependemos dele, Satanás cumpre seus propósitos para a nossa vida. Os israelitas viviam sua terceira apostasia. Viviam como numa gangorra ou como um ioiô. Um sobe e desce na vida espiritual. Consequentemente, Jabim, o rei de Azor, incomodou-os durante 20 anos. Quando nos afastamos de Deus, atraímos problemas, angústias e aflições, devido a que ficamos desprovidos da proteção dos braços fortes e amorosos do Deus soberano. O povo de Israel clamou por ajuda divina. Em resposta, uma mulher, chamada Débora, levantou-se como juíza para operar o livramento. Débora disse a Baraque que se preparasse e fosse lutar contra Sísera, o comandante do exército de Jabim. Mas Baraque impôs uma condição: só iria se Débora fosse com ele ao monte Tabor. Seguiu-se então um duelo no Tabor, e o exército de Sísera foi derrotado. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber o queneu. O que Sísera não sabia era que Jael havia transferido sua lealdade para o lado de Deus. Na tenda de Jael foi posta sobre Sísera uma coberta, e foi dado leite a beber. E então Jael lhe cravou uma estaca na tenda, na têmpora, usando um martelo. Quando Baraque chegou à tenda de Jael, encontrou o corpo de Sísera estendido no chão, com a estaca ainda cravada no crânio. A forma de Deus agir pode parecer tão brutal,
tanto quanto quando um pai amoroso mata um cão feroz para salvar o seu filhinho, de menos de 1 ano de vida. Se quando clamamos, Deus age, quando não vermos solução, por que não o buscar quando tudo está bem, para melhorar ainda mais? Pense, realmente, assim deveria ser. Não deveríamos esperar chegar os dias difíceis para nos lembrar de Deus. Que nós possamos nos lembrar de Deus cada momento, todos os dias, na bonança também. E agora, finalizando nossa reflexão, o principal entendimento dado pelo Senhor às mulheres está na edificação do lar. Como diz Provérbios 14, verso 1, a mulher sábia edifica sua casa. Isto não implica que a mulher não possa assumir outras funções laborais, mas desde que estas não descaracterizem e nem minimizem a sua função principal como esposa e mãe. Ao descrever Débora, primeiro como profetisa, ou seja, como mulher guiada por Deus, e depois como mulher de Lapidote, isto é, esposa, dona de casa, e por último, como juíza em Israel, a Bíblia nos revela a ordem de prioridades que deve reger a nossa vida. Deus em primeiro lugar, família e depois o trabalho. Interessante lição. O espírito voluntário de Débora em ser usada por Deus e a coragem de Jael de exterminar o mal de sua casa devem nos inspirar a buscar no Senhor a sabedoria necessária para que sejamos homens e mulheres que andem concordemente. Precisamos como nunca antes atender ao apelo deixado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém? Vigiemos e oremos. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, o que chamou sua atenção no capítulo de hoje, em nosso estudo da jornada bíblica? Qual lição você sentiu realmente atraído e tocou você? Depois de estudarmos, de conhecermos os ensinamentos deste capítulo, o meu desejo é que você seja também, assim como Débora, usado ou usada, por Deus. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem ou até mesmo uma criança. Que Deus nos abençoe para que possamos realmente colocar os ensinos da Palavra de Deus em prática em nossa vida diária. Agora vamos orar. Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar. Muito obrigado por suas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre ao nosso lado quando assim o buscarmos. Ajude-nos, Senhor, para que possamos reconhecer que sem Ti não somos nada, nada podemos fazer. Portanto, dirige as nossas vidas, os nossos planos. Queiras abençoar cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Se você puder, compartilhe, deixe o seu joinha e
Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.